Porque eu vou falar agora sobre o acordo de livre comércio que o Uruguai está tentando buscar aí com a China. A análise, quem faz então sobre esse assunto aqui que a gente vai debater agora é o professor e diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, Alex Turíbio Dantas, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Boa tarde, bem-vindo, professor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui, é um prazer tê-lo aqui com a gente nesta tarde de segunda-feira. Professor, então o Brasil tem aí na China o seu maior parceiro comercial, mas antes eu gostaria de que o senhor falasse, porque um país do bloco aí do Mercosul, ele não pode negociar sozinho aí, seguir em separado. E o que implica isso? Não, isso fere as normas do Mercosul, né? O Mercosul tem como norma que as diretrizes de política externa dos países que subscrevem o acordo sejam orientadas em conjunto, ou seja, nenhum pode individualmente montar algum tipo de acordo que de alguma maneira interfira no total, no global do Mercosul. Significa, portanto, por exemplo, que o Uruguai não pode negociar uma tarifa diferente da tarifa externa comum do Mercosul, entre outras coisas. Enfim, são várias cláusulas que impedem que os sócios individualmente interponham acordos bilaterais que não sejam autorizados pelo bloco de uma maneira geral. Ou seja, poderia então afetar a tarifa externa comum, né, professor? No caso do Uruguai, se ele fizer um acordo bilateral que de alguma maneira interfira na tarifa externa comum, ele vai estar infringindo uma norma do Mercosul e provavelmente sofrerá alguma sanção. Eu acho que não vai chegar nem a isso, porque, na verdade, essas negociações do Uruguai, elas foram iniciadas no momento em que o Brasil desprezava o Mercosul, que é o momento do governo anterior, e, ao mesmo tempo, também tinha uma relação muito conflituosa com a própria China. Então, o acordo da China com o Uruguai provavelmente não afetaria de uma maneira sensível a proposta de política externa anterior do Brasil, né? Que é uma situação completamente diferente do que a gente vê agora, inclusive já com pronunciamentos nesse sentido. Mesmo o Uruguai buscando aí caminhar solo, né, sozinho, então o senhor acredita que esse acordo não deve ocorrer? E a China também pode não levar as negociações aí até o fim, professor? Eu acho muito difícil que a China continue com esse processo de negociação, porque ela sabe nesse momento que isso vai afetar negativamente a relação dela com o Brasil. O Brasil já deixou claro que não é favorável a uma negociação individual do Uruguai com aquele país. A China sabe, portanto, que vai ter conflitos não só com o Mercosul, mas com o seu principal país, ou seja, o país que é a liderança desse bloco econômico. E eu acho que dificilmente, pelo que eu conheço do pragmatismo da política externa chinesa, eles vão levar isso adiante, vão levar isso a cabo. Porque o presidente Lula, em viagem ao Uruguai, defendeu aí o acordo entre China e Mercosul, né, professor? No entanto, antes disso tudo, é preciso, então, eu queria avançar para mais um tópico aí, então, antes disso tudo, é preciso destravar o acordo entre Mercosul e União Europeia, não é mesmo? Que foram muitos anos aí de negociações, a negociação durou muito tempo e agora precisa ser ratificado, não é? É uma novela que termina em 2023, professor, ou não? Eu acho que uma coisa independe da outra. Não tem a relação da China com o Mercosul não passa pela União Europeia. São temas diferenciados. O presidente Lula acabou de se mostrar favorável a uma retomada das negociações, mas, na verdade, as principais travas, historicamente, desse acordo possível União Europeia-Mercosul são travas colocadas pela própria União Europeia, porque não abre mão das proteções que existem internamente, principalmente a agricultura, além do que exige contrapartidas que não são razoáveis do ponto de vista das compras governamentais, do ponto de vista das relações preferenciais por serem os países do Mercosul, países de menor nível de desenvolvimento, por aí vai. Então, mas são temas diferentes. Eu acho que a China, pragmaticamente, não vai levar a cabo com o Uruguai uma relação bilateral, se essa não for satisfatória
para os outros membros do Mercosul, sobretudo para o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, com relação à União Europeia, a China pouco teria a se impor, a se importar, de alguma maneira, com uma negociação Brasil-União Europeia. Sim, professor, são temas diferentes, com certeza. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o tema mais importante neste momento para o bloco Mercosul é tratar do tema, né? Mercosul e União Europeia? Eu acho, nesse caso, particularmente, diante da realidade internacional, diante da nossa conjuntura, não só política militar, como a conjuntura do ponto de vista econômico, que é mais importante para o Mercosul retomar negociações fortes com a China e com os países que estão cada vez mais próximos da China e do BRICS, do qual nós somos sócios também, sócios importantes e fundadores, né, do que propriamente com a União Europeia. A União Europeia tem a sua importância, com certeza, mas hoje, fundamentalmente, para o Brasil e para o Mercosul, retomar negociações mais fortes, mais importantes com a China, me parece muito mais relevante do que com a União Europeia. Entendi, professor. Agora, como o senhor avalia, então, ainda falando na China, né, como o senhor avalia, então, a relação bilateral com o nosso país? A China tem uma relação com o Brasil bastante amigável desde sempre, embora tenha tido alguns conflitos no período recente, nos últimos 4 anos, por conta de situações quase caricaturais que foram impostas pela nossa política externa, né? Mas isso não afetou de maneira alguma o comércio entre Brasil e China. A China continua sendo o principal parceiro brasileiro de comércio internacional. Você tem uma ideia, a China no início do século XXI representava cerca de 3% do nosso comércio internacional e hoje é superior a 30%. É um crescimento extremamente importante e fundamental do ponto de vista da evolução do comércio exterior brasileiro. Então, eu acho que a gente não tem que pensar nesse sentido de que esses 4 anos atrapalharam de alguma maneira esse processo, porque, na verdade, se pensarmos bem, o comércio não foi atrapalhado, era mais uma questão de discurso e de elementos que poderiam afetar, se não fosse a China um país de política externa tão pragmática, mas que foram adiante e eu acho que agora vão ser retomados de uma maneira muito sensível. Certo, professor. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no Agrotarde. Eu conversei com Alex Toribio Dantas, que é professor titular e diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.